Pronto aí, pessoal? Bora lá? Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos falar um pouquinho do empirismo. O empirismo, que é uma escola filosófica moderna, que, pela origem do termo, que é um termo grego, empereia, significa experiência sensível. Ou seja, para o empirismo nós conhecemos graças aos 5 sentidos. Os 5 sentidos é a fonte, origem e princípio de todo conhecimento. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado senão por meio dos sentidos. Quais são os sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, audição, tato, paladar e olfato, né? Então, para o empirismo, todo conhecimento surge do quê? Da experiência sensível, ou seja, dos 5 sentidos. Aqui o empirismo se opõe ao racionalismo. Para o racionalismo, a fonte, a origem e o princípio de todo conhecimento é a razão. Nós conhecemos graças à razão. E para vocês, nós conhecemos graças aos sentidos ou graças à razão? Razão. Razão? Será que a razão sozinha é capaz de produzir conhecimento? Não. Essa é a grande briga. Os racionalistas vão dizer que os sentidos nos enganam. Pode estar? Onde você estava? Tá no prova. Então, para os racionalistas, os sentidos nos enganam, por isso não são fonte confiável de conhecimento. Quem nunca se enganou com a visão aí? Vocês já cumprimentaram alguém achando que era conhecido, foi ver, não era aquela pessoa? Não é? Já tiveram a sensação de tinha alguém te chamando, você foi olhar, não tinha ninguém te chamando? O ser humano já percebeu, por exemplo, que os sentidos nos enganam, especialmente o olfato. Tanto que ele inventou algo para enganar uns aos outros. O perfume, por exemplo. O perfume nada mais é do que uma invenção humana para enganar o olfato uns dos outros. Porque o perfume faz a gente acreditar que as pessoas são cheirosas. Não existe ser humano cheiroso. Porque o que o nosso corpo produz é odor, catinga e fedor. Se não fosse o perfume, o sabonete, o shampoo, os produtos químicos que a gente passa, a gente iria, porque é fedor, odor que o nosso corpo produz. Então, não tem pessoa cheirosa, é cheiroso ou cheirosa é o perfume ou a substância química que a pessoa está usando ali para disfarçar a catinga natural dela. Que é isso que o nosso corpo produz, né? O paladar também é fácil enganar. Tanto que hoje a maior parte dos alimentos que a gente consome é de sabor artificial. Você come um hambúrguer de picanha, você acha que o hambúrguer foi feito de picanha? Só pegar uma picanha e moer? Seria um sacrilégio pegar uma picanha e moer para fazer um hambúrguer. O hambúrguer de picanha nada mais é do que uma essência. Na verdade, hambúrguer, steak e salsicha são feitos com restos. Restos que não são utilizados para nada mais depois de abater os animais. Fazem uma pasta de um sabor horrível e de um cheiro insuportável. Tanto que sugiro a vocês passarem próximo à Sadia para ver a caatinga que é ali perto ou próximo ao bairro Jardim Brasil. Determinados horários ali que ele tem um fedor insuportável. Então é isso que produz, né? Na verdade é um trem mal cheiroso, um sabor horroroso, mas eles metem uma essência no hambúrguer, no steak e na salsicha. Essa essência dá aroma e sabor, que vai enganar o nosso paladar e o nosso olfato. É fácil enganar os nossos sentidos. Por isso o racionalismo vai dizer que os sentidos não são fonte segura de conhecimento, só a razão.
E é da razão, a partir da razão, que a gente desenvolve um conhecimento mais certo, seguro, verdadeiro e exato. Por exemplo, a matemática. A matemática é exata. 2 mais 2 é igual a 5 a 4. Né? Agora, quando a gente vai para o mundo sensível, da experiência sensível, dos sentidos, você pega 2 gotas de água, mais 2 gotas de água, coloca no mesmo recipiente, dá 4 gotas de água? A razão é o campo das ideias. A matemática está no campo das ideias e por isso que ela é exata. Quando se aplica ao mundo sensível, as coisas perdem a sua exatidão e passa a ser um conhecimento incerto, né? Então, o processo de conhecimento para os empiristas depende sempre da experiência dos sentidos, pelo menos como ponto de partida, em sua origem última aí, que consequentemente não existiriam ideias inatas. Outra coisa que os racionalistas geralmente defendem: ideias inatas. O que é uma ideia inata? Então você já nasceu com essa ideia? Exatamente. Será que quando a gente nasce com alguma ideia? Não. Vocês concordam com isso? Para os empiristas, por exemplo, John Locke, quando a gente nasce, a gente tem uma folha em branco. Papel em branco. Não tem nada escrito, não tem nenhuma ideia. Todas as ideias virão das sensações, dos sentidos, da experiência sensível. São as experiências que vão escrever na folha da nossa mente. Já para os racionalistas inatistas, para o inatismo, algumas ideias nós nascemos com elas, porque não tem explicação a experiência sensível. Por exemplo, a ideia de Deus. De onde vem a ideia de Deus? Alguém já viu Deus? Já ouviu Deus? Já tocou, sentiu o cheiro, o sabor de Deus? Para aqueles que são cristãos, por exemplo, ver Deus é impossível, porque Deus é invisível, então você não consegue ver com os olhos. Ouvir a Deus. Deus não fala com som, com palavras. Se ele fala de modo completamente subjetivo, que é a forma como as pessoas interpretam ele. Não é possível tocar Deus, porque Deus não tem corpo. Não é possível sentir o cheiro de Deus, porque se ele não tem corpo, ele não exala odores. E não é possível, né, tocar, nem sentir o sabor também de Deus, porque se Deus não tem corpo, ele vai ter sabor. Então, para o inatismo, ideias como a ideia de Deus são ideias inatas. Não vem da experiência. Assim como a ideia de perfeição, são coisas que a gente nunca viu, nem ouviu, nem tocou. Então, essas ideias só poderiam ter nascido com a gente. Para os empiristas, não. A ideia de Deus, por exemplo, como é que você tem essa ideia? Você não nasceu com essa ideia. Alguém te ensinou e te transmitiu essa ideia. Então, essa é a briga entre racionalistas e empiristas. Geralmente, os racionalistas são inatistas, defendem ideias inatas. Assim surgiram diversas doutrinas modernas empiristas, que defendem a experiência sensível, os sentidos. A palavra empirismo vem do grego emperia ou empereia, que significa experiência sensível, 5 sentidos. Paralelamente, no plano social, grande parte da burguesia é conquistada. Então, o empirismo vai se desenvolver principalmente na Grã-Bretanha, no Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda. E assim como no empirismo eles diziam que a gente nasce como uma folha em branco, não tem ideia inata nenhuma, também não há poder inato. E o empirismo geralmente vai defender o fim do absolutismo. O que é absolutismo? Todo o poder na mão do rei. O poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. E esse poder era inato. O rei já nascia porque ele vinha de uma dinastia, de uma família real, que transmitia a ele aquele direito, o direito de ser rei. Então é algo que já nascia. Eles vão dizer que não existe poder inato. Todo poder emana do povo. O povo que deve eleger os seus representantes. Aí começam as famosas revoluções burguesas. A burguesia é uma classe social que surge na Idade Média, que vivia do comércio
ia para as Índias Orientais buscar as especiarias, ela foi enriquecendo, ganhando poder econômico, e aí ela passou a reivindicar não só o poder econômico, agora estava rica, muitas vezes até mais rica que a nobreza e o clero, agora ela queria também o poder político. Aí os burgueses começam a se organizar e fazer suas revoluções para chegar ao poder e tirar a nobreza do poder, acabar com o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Os reis poderiam até continuar existindo, desde que eles se submetessem às leis. E as leis seriam expressão da vontade do povo. O povo que faria suas leis através de representantes eleitos. Aí surge o parlamentarismo. Então, paralelamente no plano social, grande parte da burguesia conquistava não apenas o poder econômico, estava enriquecendo com o comércio, primeiro com as Índias Orientais, depois o comércio com a América, com a África, né? Mas também poder político e ideológico. Agora eles queriam também poder político, impondo o fim ao absolutismo monárquico, né? O poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Agora, depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, o rei se submete à lei. O rei não dita mais a lei. O rei agora ele reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. A Revolução Gloriosa ela começa em 1642 com a Revolução Puritana, né? É um processo revolucionário, e termina em 1689. Logo no início dela ali, o rei Carlos I, por exemplo, na Inglaterra, ele é morto, né? Decapitado. Então, a Revolução Gloriosa coloca a burguesia no poder, e o empirismo representa justamente essa ideologia burguesa. A ideologia da experiência, a ideologia de que poder algum é inato, de que todo poder vem do povo, especialmente aí vem daqueles que têm o poder econômico, né? Entre os principais representantes do empirismo britânico, destacam-se o Francis Bacon, o primeiro grande empirista, o Thomas Hobbes, o John Locke e o David Hume. Vamos conhecer um pouquinho do Thomas Hobbes, que é um dos empiristas. Para ele, a filosofia seria a ciência dos corpos. Aqui ele está criticando a filosofia medieval. A filosofia medieval era muito mais uma teologia do que filosofia. Porque a filosofia medieval estava preocupada com o quê? Explicar a Deus, a religião, o mundo espiritual. Então, os filósofos, por exemplo, Tomás de Aquino, as 5 provas da existência de Deus, está falando de metafísica, de coisas que estão além do mundo físico. Santo Agostinho, a grande preocupação dele também é explicar a Deus. O Thomas Hobbes vai dizer que a filosofia não tem que se preocupar com essas coisas metafísicas, transcendentais, espirituais. A filosofia é a ciência dos corpos, da matéria. Então, isto é, de tudo que tem existência material. Então, o que a filosofia deve estudar? A coisa material. Para ele não existe nada além do mundo material. Por isso ele é um materialista. Materialismo é a crença de que só existe a matéria. Nada além da matéria. O empirismo é a escola filosófica que vai compreender a matéria, porque nós conhecemos a matéria através da experiência sensível, através dos sentidos. Para ele, a filosofia é a ciência dos corpos, e existem 2 tipos de corpos. Os corpos naturais, que são os corpos da natureza, aqueles que a própria natureza produz, e os corpos artificiais, que são os corpos produzidos pelo ser humano. O corpo artificial, segundo ele, mais sofisticado é o Estado. O Estado que seria ali a instituição responsável por gerir as relações entre os indivíduos de uma sociedade. Aí ele vai desenvolver a sua filosofia política, né? Então toda a realidade para ele poderia ser explicada a partir de 2 elementos. O corpo, existem os corpos, que é a matéria, entendida aí como elemento material, que existe independentemente do nosso pensamento. O nosso pensamento é uma forma sutil de matéria. O pensamento não é algo espiritual, não é obra da nossa alma, como queria, por exemplo, Descartes. O pensamento é uma manifestação do nosso corpo. E o movimento, né, que pode ser determinado matemática e geometricamente. Então, tudo que existe são corpos, e corpos que se movimentam. O próprio pensamento é um corpo sutil em movimento. E ele tem uma visão mecanicista. E tudo no universo funciona como uma
máquina, ou seja, de forma previsível, de acordo com as relações de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Toda ação tem uma reação. Então, nessa perspectiva, não existe sequer liberdade. Ele não tinha uma explicação tão sofisticada quanto a nossa hoje, mas para ele, por exemplo, nós não somos livres. Hoje a ciência tem mostrado cada vez de forma mais contundente que nós não somos livres. As nossas escolhas, ou quando a gente toma consciência daquilo que a gente chama de escolha, acontece milésimos de segundos depois daquilo ser processado no seu cérebro. Então você acha que escolheu, mas a reação química da sua escolha aconteceu antes daquilo que você achou que era a sua escolha. Então, se você matou alguém, você não escolheu matar alguém. Uma reação química aconteceu no seu cérebro, te levou a ter aquela ação. E milésimos de segundos depois da reação química, você teve consciência. Provavelmente já tinha até, estava até matando. Tudo acontece de forma prévia no nosso cérebro, de forma ou com base material. Isso é a explicação de hoje. Mas o Hobbes já defendia isso bem antes, né? Sem todo esse aparato científico que nós temos hoje. Então o processo de conhecimento inicia-se pela sensação, pelos sentidos, uma concepção empirista, como podemos perceber. Uma consciência dessa doutrina aqui no pensamento de Hobbes não há lugar para acaso. Nada acontece por acaso. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito e não tem espaço para liberdade. Nós não escolhemos nada. Tudo acontece de acordo com causa e efeito, com uma máquina, de forma previsível. No nosso corpo e na nossa mente, no nosso cérebro. Não tinha todos os conhecimentos do cérebro que nós temos hoje, mas já era um esboço disso, né? Então não existem mudanças não condicionadas, nós não temos escolhas. O que a gente está fazendo aqui não foi por escolha, foi por pura reações químicas que acontecem no nosso corpo, no nosso cérebro, e que nos levam a pensar como nós pensamos e a agir como nós agimos. Não é escolhido, você não escolheu fazer o que está fazendo agora. Você está aqui por questões e reações químicas e materiais, né? Porque os movimentos resultam necessariamente de nexos causais que eles dão origem. Então, por hoje é isso aí, galera.